Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Gesara News, falando sobre o Nezara e Gesara, para mais atualizações do dia 3/11 de 2022. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva para que assim fique por dentro das informações internacionais. E você que deseja contribuir com o nosso canal, tem um QR Code na tela. É só abrir o aplicativo do seu banco no seu celular e na área Pix, abrir o QR Code e apontar para o QR Code que aparece na tela do canal e fazer a sua contribuição. Agora vamos às notícias. Refletindo sobre o manifesto de Satoshi Nakamoto, o livro branco do Bitcoin. 14 anos depois, o Bitcoin mostrou seus pontos fortes e que ainda tem um longo caminho a percorrer para atingir seus objetivos originais. Quando Satoshi Nakamoto publicou pela primeira vez o White Paper do Bitcoin em outubro de 2008, o mundo estava se recuperando de uma crise financeira causada pela irresponsabilidade e negligência das instituições que controlavam nosso sistema financeiro. Fundos de hedge, bancos centrais e outros agentes poderosos ficaram muito felizes em fazer apostas super alavancadas na economia e lucrar com as perdas econômicas sofridas pela classe trabalhadora quando essas apostas fracassaram. Os governos, em uma tentativa desesperada de manter essas instituições vivas, gastaram centenas de bilhões de dólares em resgates e outras injeções monetárias, em vez de garantir o bem-estar do cidadão comum. Bitcoin foi a resposta de Satoshi Nakamoto ao dinheiro apoiado pelo Estado. Era uma visão para uma moeda digital descentralizada que poderia fornecer a eficiência do banco online. A pseudonônimo relativa do dinheiro físico e a escassez de ouro. Ao contrário das tentativas anteriores de criar dinheiro digital, o Bitcoin não era apoiado ou controlado por uma entidade ou parte singular, mas sim por um desenvolvedor anônimo, desenvolvedores, um conjunto de visitantes de fóruns sem rosto e uma pequena comunidade online que acreditava no uso de software criptográfico para privacidade e independência de poderes autoritários. O objetivo final de Nakamoto era criar um ativo autônomo, descentralizado e não suscetível à ganância ou vontade de qualquer indivíduo. 31 de outubro, o dia em que Satoshi Nakamoto anunciou formalmente seu white paper para a lista de discussão Cyberpunk, ficou conhecido como Bitcoin White Paper Day e é comemorado como uma declaração informal de independência do dinheiro corrupto apoiado pelo Estado, ouvida em todo o mundo. O objetivo desse artigo é refletir sobre o quão longe chegamos desde então. O Bitcoin que usamos hoje é muito diferente do Bitcoin que Satoshi Nakamoto e seus colegas colaboradores criaram no final dos anos 2000 e início dos anos 2010. Além das inúmeras atualizações técnicas e hard forks, a própria rede cresceu significativamente, com mais e mais pessoas tornando a proverbial pílula laranja
e discutindo usar Bitcoin de alguma forma. A outra maneira pela qual o Bitcoin mudou, a rede principal e o ativo BTC são considerados mais como a reserva de valor do que uma plataforma para micropagamentos. De fato, houve um cisma cultural significativo dentro da comunidade Bitcoin, que levou a essa mudança o famoso e apropriadamente intitulado Block Size Wars. Aproximadamente 5 anos atrás, levou a essa mudança, com Fox como Bitcoin Cash e mais tarde Bitcoin SV, sendo criados por membros da comunidade que acreditavam na escalabilidade acima de tudo. A cadeia principal do Bitcoin, sendo mantida por membros que buscavam preservar a descentralização e procurar métodos alternativos, como canais de pagamento da camada 2, para oferecer suporte à escalabilidade. A Lightstream Network, que é o canal de pagamento mais popular, ganhou popularidade lentamente, alcançando recentemente uma capacidade de 5.000 bitcoins. Apesar dessas mudanças, os princípios tecnológicos centrais adotados por Nakamoto em 2008, consenso de Nakamoto com mineração de prova de trabalho e um suprimento máximo estático de 21 milhões, permanecem constantes. Isso não se deve apenas a uma razão tecnológica ou econômica. De fato, argumenta-se que mudar o mecanismo de consenso subjacente do Bitcoin ou o limite de fornecimento pode levar a um aumento no desempenho e na adoção, respectivamente. Em vez disso, a consistência do Bitcoin nessas áreas pode ser atribuída à filosofia de sua comunidade subjacente, que acredita fortemente na escassez, segurança e descentralização acima de tudo. Enquanto isso, o Bitcoin está sendo usado por pessoas em todo o mundo para evitar condições econômicas indisciplinadas. A escassez natural do Bitcoin o torna atraente para os cidadãos, onde a corrupção levou a inflação irrestrita. Essa adoção levou alguns governos, como El Salvador, a declarar o Bitcoin como moeda nacional, um movimento que teria sido insondável para Nakamoto e os contribuidores originais do Bitcoin. Talvez a coisa mais interessante a se tirar do progresso do Bitcoin nos últimos 2 anos é que ele aconteceu sem um líder central, ao contrário de ativos alternativos, que são mais parecidos com plataformas de software descentralizadas. O Bitcoin funciona puramente como dinheiro, com decisões importantes de políticas, sendo feito por uma comunidade. Não há uma organização ou representante do Bitcoin exclusivamente responsável por promover a adoção. Nem há um cientista-chefe central que tenha um impacto significativo nas principais decisões em nível de protocolo. Embora existam grandes influências dentro da comunidade, o protocolo como um todo não possui uma estrutura organizacional para liderar a adoção ou desenvolvimento. Na verdade, a falta de hierarquia do Bitcoin deve ser um objetivo
para outros projetos de contabilidade distribuída que, embora talvez descentralizado até certo ponto. Embora o Bitcoin certamente tenha crescido desde seu começo humilde, como white paper e algumas centenas de linhas de código desconexo, ainda tem um longo caminho a percorrer, se quiser atingir as metas ambiciosas discutidas por Nakamoto e outros adotantes iniciais em suas cadeias de e-mail e mensagens do fórum. Do ponto de vista técnico, a comunidade Bitcoin precisa continuar contribuindo tecnologia que não apenas permita maior escalabilidade e segurança, mas talvez mais importante também, ajude a tornar a rede mais descentralizada. Um dos lemas mais firmes que os membros da comunidade Bitcoin adotaram é o termo não confie, verifique. Isso é, obviamente, em referência à execução de um nó Bitcoin completo e não depender de dados de terceiros externos, como provadores de nós, otimização de rede, reports e outras pesquisas de escalabilidade foi proposto por vários indivíduos na comunidade Bitcoin, como uma maneira de a rede escalar simultaneamente, diminuindo o custo necessário para executar um nó completo. Um relatório recente, publicado por John Foundation, Starkwire e CMS Holdings, fornece mais detalhes sobre a pesquisa de escalabilidade relacionada a roll-ups. Apesar de suas raízes na tecnologia, o Bitcoin evoluiu ao longo dos anos para se tornar algo mais. Agora é uma comunidade, uma rede, se você preferir, de indivíduos com mentalidade semelhante, todos com graus variados de crença em uma ideia singular. O Bitcoin não é mais um software reservado apenas a desenvolvedores, codificadores ou pessoas com formação altamente técnica. E essa mudança marcante também deve sinalizar prioridades não técnicas adicionais para a comunidade Bitcoin abordar na próxima década. Mas esforços precisam ser gastos na educação do público em geral, a conscientizá-los não apenas da tecnologia do Bitcoin, mas também das falhas do sistema financeiro, legados que eles usam hoje. Mais esforços precisam ser gastos, não apenas na divulgação da economia e tecnologia do Bitcoin, mas também nas distinções entre Bitcoin e outras plataformas de criptomoedas. Finalmente, mais esforços precisam ser feitos entre a comunidade de criptomoedas como um todo para se unir quando os princípios fundamentais em que Satoshi Nakamoto e seus companheiros cyberhumpers acreditavam foram ameaçados por governos autoritários, independentemente da plataforma que está sendo atacada. Embora as discussões em torno de várias redes blockchain sempre tenham sido tribalistas até certo ponto, a tendência recente tem sido promover o sucesso de sua plataforma acima de tudo, e até mesmo repreender ou insultar plataformas que enfrentam potencial escrutínio regulatório. Apesar de acreditar que o Bitcoin é o ativo digital mais sólido em termos de economia, construção e entrar em discussões sobre essa crença é bom.
e deve até ser incentivado, comemorar quando uma plataforma alternativa é ameaçada com ação regulatória ou censura, vai contra o que é Bitcoin. É fundamentalmente tudo. Os cyberpunkers, Satoshi Nakamoto, é a maioria da comunidade Bitcoin. Acreditam na ideia de que um dia pode haver uma moeda digital peer-to-peer, completamente independente de qualquer governo, intermediário ou partido tendencioso. Embora certamente tenhamos vários desacordos sobre os prós e contras de nossa respectiva tecnologia, pertencemos a diferentes grupos maximalistas e, em geral, temos crenças variadas. Todos nós, em uma última análise, pertencemos a um espaço que foi motivado pela ideia de uma resistência à censura e ativo rede digital não partidária. Faríamos bem em lembrar esse princípio fundamental enquanto continuamos trabalhando no Bitcoin nos próximos 14 anos. E essas foram mais informações do Gesara News. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar o nosso canal e também ajudar em nossos projetos. Até breve.